Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo da portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 73ª sessão ordinária virtual de 29 de outubro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se fizeram a revisão da ata da sessão anterior e se há alguma observação a ser feita. Não. Então, a ata da sessão anterior está aprovada. Indago a secretária Silvana se os conselheiros disponibilizaram resoluções para assinatura. Senhor presidente, o conselheiro Leilson enviou um despacho para a perícia referente ao processo 6771-2018, Leléo Construções Limitada. E o conselheiro Rafael Pereira enviou um despacho também referente ao processo 1573-2018, Dubai Distribuidora de Alimentos. Obrigado, Silvana. Obrigado aos conselheiros que entregaram os despachos citados pela secretária. Passando para a ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1.3852/2019, aí 2019-09932. Recorrente, Droga Farma, Distribuidora de Medicamentos Limitada, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Carlos César Souza Sintra, e acompanhando como assistente, doutor Daniel Vitor Medeiros. Só um detalhe que o Tiago está aqui comigo também, pode ser que ele tenha que fazer algum esclarecimento, presidente. Também, então, resiste a presença do doutor Tiago Matos. Representando o Estado, doutor Matheus Viana. Esse processo já esteve em pauta aqui e há um pedido de vista do doutor Wander Araújo, por ocasião da primeira sessão virtual em 3 de fevereiro de 2021. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária, senhores conselheiros, representantes das partes, né, que estão aqui, doutor Sintra, doutor Tiago, Daniel aqui presente com a gente, trabalhou com a gente lá na SESEC, doutor Ivan. Só esclarecendo, esse processo ele teve por 2 ocasiões já com a gente, certo? Ele teve no dia 3 de fevereiro de 2020, a ocasião em que ele foi sobrestado, e teve um pedido de vista teve um pedido de vista do Dr. Wander. Posteriormente, ele voltou na 33ª sessão virtual, no dia 10/6/2021, onde foram solicitadas algumas coisas para a parte efetuar, ela fez e anexou um arquivo que consta no drive do processo, certo? E considerando que o doutor Matheus não estava presente nesses 2 relatos, nós tínhamos a presença do doutor Biratã, eu vou tentar fazer um resumo mais simplificado para poder situar o doutor Matheus. Só um instante aqui que eu estou apanhando do computador. Bom, olha. Droga Farma. Esse processo, ele trata da falta de recolhimento do ICMS-ST devido por ocasião das saídas. De acordo com o decreto 29.816/2009 e termo de acordo 85/2015, referente ao período de janeiro a dezembro de 2015. A informação complementar, ela é um pouco extensa e nela o agente do fisco explica, faz um detalhamento do procedimento que utilizou para encontrar essas faltas de recolhimento, onde ele partiu das notas fiscais e dos cupons fiscais, cuja tributação era 0, e aí ele foi fazendo esse levantamento e o cruzamento e por fim, fez uma tabela, né, ICMS-ST, saída a recolher, do contribuinte, onde estão relacionadas todas as notas fiscais, as informações de saída, base de cálculo, percentuais e valores de agregação a recolher. Por ocasião da defesa, o contribuinte vem e pede a inexistência do ilícito e afirma que a autoridade fiscal não examinou toda a documentação, os livros e documentos fiscais. Alega ainda que falta elementos probatórios que amparem a acusação constante nos autos e pede o reenquadramento da penalidade.
para o 123, 3D. O processo é julgado procedente em primeira instância, onde o julgador singular fundamenta a sua decisão com base em que a empresa não trouxe elementos que pudessem, né, desconstituir o lançamento fiscal. Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte vem aos autos, ratifica os argumentos da defesa e, em síntese, argumenta o seguinte: inicialmente afirma que não ocorreu ilícito apontado no auto de infração. O agente do fisco não diligenciou no sentido de comprovar a falta de recolhimento, que o ônus é dever do fisco, existindo vários julgados no contencioso nesse sentido. A debilidade dos elementos probatórios, uma vez que o agente do fisco partiu de uma ausência de selo. A inadequação da penalidade, que a correta seria o reenquadramento para 123.1D, e que as operações de janeiro somente se vencem em dezembro, somente se vence em janeiro de 2020, e, portanto, não deveria fazer parte da base de cálculo da autuação. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, onde é emitido o parecer 326/2020, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência de primeira instância. E traz os seguintes aspectos. Quanto ao argumento de não ocorrência da infração apontada no auto de infração, o agente do fisco demonstra na informação complementar todos os procedimentos, sendo este devidamente motivado, inclusive com documentos probatórios anexados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quem consulta ao sistema de cadastro do contribuinte, a autuada tem como CNAE principal 464301, código, né, comércio atacadista de medicamentos, drogas, pertencente ao segmento atacadista. Que tal segmento encontra-se sobre a regulamentação do artigo 29.815/2005 e destaca o conjunto probatório constante no CD anexo à fiscalização que foi entregue à parte. Afasta também a aplicação do artigo 123.1D da Lei 12.670, uma vez que o imposto, ora reclamado, não se encontrava escriturado. E agora, por fora, né, assim, na sessão do dia 3 de fevereiro, nós ficamos numa discussão acerca do parágrafo 5º da cláusula 3ª do termo de acordo, né, que diria o seguinte, com relação às operações de saída, né, o imposto a recolher, quando nas saídas internas, e aqui eu faço a leitura do parágrafo 5º para entender o que foi a discussão à época. O imposto a recolher, quando das saídas internas subsequentes dos produtos, será complementada pela carga tributária líquida resultante da aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor de entrada mais recente, que não poderá ser inferior à média mensal das entradas, acrescido das margens de agregação estabelecida nos incisos 1 ou 2 deste parágrafo. Então, a discussão naquela época gerava em torno de que se o fiscal tinha efetivamente trabalhado com essa última saída. Aí o processo veio no dia 10/6/2021. Nessa data, ficou consignado na ata essas seguintes providências, né? Vou fazer a leitura. A segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e, após análise, conceder à parte 15 dias, contado da data dessa sessão, para apresentação e juntada aos autos de documentação que responda e comprove os seguintes questionamentos. Se houve entradas mais recentes de mercadorias, apresentando os documentos fiscais correspondentes a estas. E aí ele anexou uma planilha. Nessa planilha consta uma coluna onde
por ocasião das discussões, eu vou compartilhar, onde consta uma data de entrada mais recente, onde os dados estariam na FD, certo? E, continuando aqui, né, essa foi a primeira providência. Se houve venda para a distribuidora detentora de termo de acordo, e se o parcelamento, porque durante as discussões nessa sessão, surgiu a informação do Dr. Carlos Sintra que essa empresa tinha, inclusive, parcelamento. Aí ele questionou se esse parcelamento não seria desse valor da saída. Aí anexou um documento, né, uma consulta ao sistema de parcelamento da Secretaria da Fazenda, onde ficou consignado que esse parcelamento aludido, na realidade, refere-se ao ICMS normal do mês, né, de recolhimento normal do mês. Assim, eu deixo para a parte fazer uma abordagem melhor da planilha, e posso me manifestar durante as discussões e tirar qualquer dúvida. É este o relato. Eu não sei se eu consegui ser clara, doutor Matheus, para o senhor que está chegando agora. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Só indagar aqui, doutora Letícia Beatriz, a senhora está representando alguma empresa, com alguma empresa? Não, doutor, eu sou só aluna para acompanhar a sessão. Presidente, eu esqueci de dizer no início que eu tinha falado com a Silvana e eu tomei a liberdade de mandar o link para a minha turma de processo tributário lá na Unicristos e para a turma de tributário 2 Noite. Eu pedi que eles entrassem, somente se identificassem, colocassem matrícula para fim de declaração e tal. Então pode ser que tenha até mais algum, mas eu quero até cumprimentar a Letícia, que ela está mostrando interesse, veio prestigiar aqui o CONAC. Só isso, presidente. Obrigado, assim. Seja bem-vindo, doutora Letícia, fique à vontade, acompanhando aqui o julgamento do processo. Como é um pedido de vista, doutor Wanda, o senhor quer fazer suas observações? A razão pela qual pediu vista? Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, doutor Matheus, prazer encontrá-lo aqui bem, com saúde, prazer renovado. Nobres conselheiros, doutor Carlos Sintra, doutor Tiago, doutor Daniel, doutora Silvana, bom dia a todos. Senhor presidente, esse processo eu pedi vistas em fevereiro, mas já retornou à Câmara após esse nosso pedido de vista, que à época, ou seja, em fevereiro, foi para um estudo, uma análise melhor em relação ao parágrafo 5º, salvo engano, da cláusula 3ª do acordo, né? E essa questão, creio, já ter sido ultrapassada até na oportunidade que o processo retorna e até por conta já dos andamentos que foram dados para que a parte pudesse juntar aos autos para dirimir os questionamentos que a doutora Elineide falou. É isso, presidente. Obrigado, doutor Wander. Então, seguindo a trilha processual, com a palavra do doutor Matheus Viana. Muito bom, doutor Franzé, nosso presidente, não é meu, repito, como sempre, né? É nosso presidente, né, doutora Elineide, digníssima relatora, como sempre, muito clara, e não deixou dúvida. A dúvida em relação ao processo, doutora Elineide, decorre da questão probatória, só isso mesmo. Mas quanto à descrição dos fatos, do que aconteceu, o seu relato foi preciso e certeiro, e tão certeiro que eu já posso dizer, é procedente a acusação fiscal. Né? Mas vamos fazer alguns comentários, cumprimentando ainda todos os colegas aí que se encontram, as palavras gentis de todos, né? A doutora Letícia, que é a doutora não, que é estagiária também, não é, mas é aluna, doutora Silvana, que há tempos também já não tinha contato, digníssima secretária, doutora Lourdes,
algum tempo que eu não via também, aliás, todos aqui. Eu me sinto até um pouco, diria, substituindo o doutor Biratã, eu me sinto assim, substituir o Biratã, o doutor Biratã não é fácil, não, é um grande procurador, inteligentíssimo, mas vamos tentar fazê-lo da melhor maneira possível. E tem o doutor Sintra, que está fazendo a defesa, e o doutor Tiago, que deve estar aí no apoio também. Cumprimento a todos, então. Pois bem, senhores, a questão suscitada no presente processo diz respeito ao pagamento do ICMS substituto. Em relação às farmácias e drogarias, há um regime de substituição por entradas, e esse termo de acordo é interessante porque ele faz um acréscimo. O contribuinte recolhe o ICMS na entrada e, em determinadas situações, ele é obrigado a fazer o complemento. E por que ele é obrigado a fazer o complemento? Como é o caso da cláusula referida pela conselheira relatora, que é a cláusula, o parágrafo 5º, né, da cláusula 3ª do regime especial. Qual a razão desse acréscimo? É porque tem determinados, como hoje, hoje não, há bastante tempo já, que essas empresas elas comercializam tudo, não só medicamentos. E os medicamentos normalmente têm até um valor de agregação menor. Então, há necessidade de fazer a complementação por ocasião da saída desses produtos, utilizando como base de cálculo ou como parâmetro a média dos preços praticados nas aquisições. Bem, não tem isso. A fiscalização identificou que, naquele período, não havia sido feito esse recolhimento e autuou o contribuinte. Então, é uma questão probatória. O contribuinte teria que vir aos autos e dizer, está aqui, ó, eu recolhi, na verdade. Ou então, o cálculo que foi elaborado pelo agente fiscal, esse cálculo está equivocado, está errado. As providências a serem tomadas eram essas pela parte, né? Me parece que, em termos práticos, de probatórios, de forma objetiva, a parte não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a acusação. As considerações que foram feitas, que poderia estar no recolhimento, aquele parcelamento, poderia estar contido esse valor e tal, ainda que contivesse, haveria necessidade de provar que esses valores que estão sendo cobrados pelo agente fiscal, na verdade, já estariam incluídos. Quer dizer, o parcelamento por si só não é elemento suficiente para dizer, olha, está sendo recolhido esse imposto. Então, e a outra questão seria, não, mas essa cobrança é indevida. E nos parece que, pelo que dispõe a cláusula referida, essa complementação é exigível. Então, no aspecto probatório, salvo outros elementos que o recorrente possa apresentar, nos parece que não há elementos que afastem a acusação. Haveria ainda uma segunda discussão, que seria a respeito da multa a ser aplicada. Se aquela multa mais benéfica do 123.1D ou a outra que foi sugerida pelo agente fiscal. Vê-se que, para a aplicação da multa mais benéfica, a legislação exige que o imposto a recolher e as notas fiscais estejam escrituradas regularmente. Então, a pergunta que se faz, e a resposta que se tem no presente caso, é que, ainda que as operações tenham sido escrituradas, o imposto não foi recolhido regularmente, daí porque não se aplica a linha D requerida ou sugerida pelo recorrente. A Procuradoria, e isso eu não posso deixar de apontar, a Procuradoria tem que se manifestar em determinadas situações pela aplicação dessa sanção mais benéfica ou não tão onerosa, assim, não tão gravosa. Em que situações? Quando a apuração decorreu simplesmente da interpretação da norma. Porque aí o agente fiscal pode entender que a norma deve ser interpretada dessa forma e, portanto, o imposto a recolher deveria ser X, mas a parte pode entender, não, essa operação é isenta, não é tributada e, portanto, não há nada a recolher.
Então, quando a interpretação de norma exclusivamente, a Procuradoria, pelo menos eu tenho manifestado no sentido da aplicação mais benéfica. Mas não é o caso aqui. Aqui não é o caso de interpretação. Aqui é o caso simplesmente de recolhimento do imposto que não foi recolhido no prazo estabelecido pela legislação. Tem uma terceira questão que me parece bastante interessante, que sempre é suscitada, sempre não, já foi suscitada pelo doutor Sintra, e que é um argumento muito interessante. Ele diz, olha, mais um mês tal, de dezembro, o prazo de recolhimento dele é só em janeiro. E, portanto, esse mês não pode ser considerado um levantamento, porque o prazo de recolhimento ainda não se exauriu, ou não estaria na competência do agente fiscal fiscalizar o mês de janeiro, que é onde o imposto passa a ser exigível. Muito interessante esse argumento. No entanto, nós temos que utilizar, para afastar a aplicação desse raciocínio, o princípio básico da incidência do imposto, que é o princípio, é a ocorrência do fato típico. Ora, quando foi que o fato típico ocorreu? O fato típico ocorreu no mês de dezembro. E, portanto, a sua exigência no mês de janeiro não retira a competência do agente fiscal para fiscalizar o mês de dezembro e exigir o seu pagamento. Exceto, e aí é uma situação interessante, se a fiscalização tivesse sendo feita naquele período. Ou seja, se fosse em dezembro daquele ano em que está sendo fiscalizado. O agente, evidentemente, não poderia exigir o pagamento antecipado do imposto, cujo prazo de vencimento é em janeiro. Então, ele não poderia fazer a exigência, teria que esperar o prazo fatal para que o contribuinte recolhesse ou não o imposto. Ora, mas nesse caso específico, quando houve a fiscalização, já havia decorrido o prazo de exigibilidade do imposto. E, portanto, nada poderia paralisar a fiscalização, muito menos o argumento de que esse imposto seria exigível só em janeiro. Ora, os fatos ocorreram em dezembro, e, portanto, o que está fiscalizando é o fato típico que deixou de ser atendido pelo contribuinte, razão pela qual a Procuradoria entende que não pode ser aplicado esse raciocínio, exceto, repito, naquela situação em que a fiscalização está sendo desenvolvida naquele período em que o termo final para recolhimento do imposto ainda não teria ocorrido, que não é o caso. Por tais razões, senhor presidente, nosso presidente, senhores conselheiros, pelo menos a princípio, a Procuradoria entende que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal. Mas vamos escutar com muita atenção as considerações feitas pelo doutor Sintra, nosso mestre. Eu sou discípulo agora. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, doutor Carlos Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre procurador, ilustre conselheira relatora, conselheiro revisor, nobre conselheiro revisor, doutor Wander, distintos conselheiros presentes, senhora secretária, Tiago Matos, Letícia, não sei se tem mais algum aluno, se estiver, sinta-se também cumprimentado. Presidente, Daniel, eu vou daqui a pouco dirigir duas perguntas a ele, presidente. Eu queria salientar aqui alguns aspectos que já foram tangenciados pela distinta relatora e pelo nobre procurador, a quem ambos eu nutro mais excelsa estima e admiração. O caso em questão tem que ver com a cobrança de um suposto ICMS, instituição tributária, que não teria sido recolhido pelo autuado. Nós sabemos que, no período em questão, eu vou só fazer esse introito, presidente, para contextualizar, inclusive a todos, porque é possível que alguns tenham muita intimidade com a matéria e outros tenham menos intimidade. Tributação de medicamentos, o professor Matheus sabe, desde a época que ele era da Cefaz, os demais aqui sabem, doutor Leí, o pessoal da fiscalização sabe, que é um setor que no passado tinha uma complicação grande, lista positiva, lista neutra, repasse, enfim, sempre o fisco estadual cuidou desse assunto com muita cautela, porque a interpretação das regras nem sempre foram muito singelas. E
Em face disso, o Estado resolveu simplificar e aí passou a adotar um regime, inclusive contrariando a Constituição Tributária Nacional, que, em resumo, consiste no seguinte: o Estado define uma carga total e ele cobra um pedaço dessa carga por ocasião do recebimento da mercadoria de outro Estado e cobra o outro pedaço na hipótese de ocorrer determinado evento. Por exemplo, venda para um varejista. Na verdade, quando ele faz isso, essa venda para o varejista é como se permitisse, nessa cobrança, que o substituto, que é o distribuidor, receba ali um ressarcimento, tá certo? Divida com o varejista parte da carga. Porque no passado tinha uma discussão, quanto é do varejo, quanto é do atacado. Era até engraçado, professor Matheus, que nas reuniões lá da Cefaz, o pessoal do atacado não queria ir com o pessoal do varejo, porque o pessoal do atacado dizia que o varejo era quem ficava com os resultados. O pessoal do varejo... E aí era engraçado que aí a gente marcava uma reunião com o atacado, daqui a pouco vinha o pessoal do varejo, que alguém soprava, enfim. Então, no passado... Eu lembro dessa história, Pois não é, tinha... Aí você marca com um atacado, aí o varejo diz, fica tudo com o atacado, enfim. E aí, o que acontece? Há duas situações que merecem atenção e que dizem de perto com esse processo. A primeira situação é a seguinte: base de cálculo para fim de cobrança desse ICMS complementar. Eu tenho que adotar o critério de entrada, é o mesmo, não é o valor da venda. Essa é a primeira questão que tem que ser atentada. E aí eu vou já fazer duas perguntas ao Daniel, porque ele, a empresa, o contratou, para poder fazer uma checagem, fazer um levantamento, tá certo? Acerca do material que lhe foi disponibilizado. Então, uma questão que é digna de registro é essa: base de cálculo. É preciso que se tenha absoluta segurança que o autuante se valeu da base de cálculo estipulada pela legislação. Um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: a legislação, ela exclui, professor Matheus, presidente, ilustre relatora, demais conselheiros, duas situações da exigência dessa complementação. Tem duas situações que não há complementação. Qual é a primeira? É quando houver operação interestadual. Sou distribuidor, comprei do outro estado, pago um pedaço da carga, vendi para outro estado, não há complementação. As razões são singelas. Obviamente, quando eu defino a carga total, eu pressuponho que eu estou com uma carga líquida, que eu estou usando a alíquota interna. Se eu fosse vender para outro estado, eu teria direito daquele ressarcimento. Então, para poder pagar a carga total e depois receber, eu estou exonerando o complemento na venda para outro estado. Mais ou menos um encontro de contas que já foi feito na própria legislação. E a outra hipótese é quando eu comercializar com o contribuinte que seja do atacado, seja atacadista, e que também seja alcançado pelo regime especial de que é dotado o atacadista que fez a compra. Então, eu comprei e mandei para o Daniel, que também é atacado dentro do estado do Ceará e também tem regime especial. O termo de acordo, expressamente, na cláusula, no parágrafo 6º, da cláusula... Só um minuto, porque eu estou... Da cláusula 3ª, ele expressamente faz essa exclusão. Se eu comprar do estado, vender para um atacadista dentro do estado, e o atacadista tiver termo de acordo, eu também difiro. E por que eu fiz alusão a essas duas situações? Porque, examinando o material que nos foi disponibilizado pelo Daniel, ele aponta algumas situações que, em abstrato, comprometeriam a precisão do levantamento do distinto autuante. Presidente, eu vou fazer só duas perguntas ao Daniel para que ele, de maneira objetiva, enfrente com base naquilo que ele levantou e apontando as razões. A primeira pergunta, e antes de você responder, Daniel, eu vou só complementar uma questão final. A primeira pergunta é o seguinte: é se de fato o autuante, com base no que você levantou, respeitou
o critério base de cálculo. Você viu que se houve o absoluto respeito ao critério base de cálculo estabelecido pela legislação e também se ele respeitou a não exigência na hipótese de comercialização para um distribuidor. Eu estou falando isso porque eu identifiquei no material do Daniel duas empresas, pelo menos duas, eu não sei se essas duas ele fez ilustrativamente ou se ele tem outras empresas que igualmente são atacadistas. E a segunda pergunta, Daniel, é o seguinte, é se, além dessas duas situações, se você, ao cotejar, ao compulsar o material que a empresa utilizou no exercício em questão e que o fiscal também considerou, se você identificou outras situações que, do mesmo modo, tem a virtude de comprometer a certeza, a precisão do levantamento realizado pelo distinto autuante. Antes de você responder, Daniel, presidente, vou só complementar, e aí eu finalizo a minha fala, dizendo só o seguinte, quanto ao parcelamento, eu gostaria só que, por ocasião das discussões, a distinta conselheira relatora apenas confirmasse qual o parâmetro empregado para evidenciar que o parcelamento foi somente do ICMS normal. E eu vou justificar, doutora Elineide. Todos nós sabemos que existe até uma regra segundo a qual não é possível o parcelamento de ICMS-ST quando há retenção. Nesse caso aqui, eu estou pagando o ICMS na modalidade de substituição tributárias por entrada. E eu confesso, que é uma ignorância, que eu não, confesso que não sei, aí certamente a leitura do documento vai revelar, ou com mais clareza ou menos, o que eu estou dizendo, no que diz respeito à dificuldade de, ou não, de dizer se o que eu estou parcelando corresponde ao ICMS normal. Eu digo isso porque é possível, que o regime de atacadistas, nesse caso medicamento, eu confesso que não me recordo se... Assim, me recordo sim. Existem alguns produtos que não entram na sistemática do termo de acordo, sim. Eu, particularmente, acho estranho que a companhia, ao regularizar uma eventual situação anormal, ela segregue regularizar um eventual imposto normal de alguns produtos, que representa muito menos do que a empresa comercializa, do ICMS total. Então, é possível que a distinta conselheira relatora preste esse esclarecimento, até porque a notícia que a companhia nos deu é que ela fez alguns parcelamentos e que supostamente, ou totalmente ou parcialmente, os valores em questão estejam incluídos em tais parcelamentos. Mas, presidente, eu renovo só as duas perguntas a Daniel. Daniel, foram atendidos os critérios, base de cálculo e não cobrança do complemento para atacadistas com termo de acordo pelo autuante? Segunda pergunta, você identificou para esse caso específico alguma outra situação que justifique evidenciar, ou uma perícia, ou que justifique evidenciar a inexistência da precisão de que cuida o presente processo? Presidente, são as nossas razões. A partir daí, é que a parte, de maneira respeitosa ao parecer do distinto procurador, do professor Matheus Viana Neto, ela entende que, no presente caso, há elementos, tá certo, para que não se decida pela procedência. Na pior das hipóteses, faz necessário, a depender, inclusive, do que o Daniel adicione, pelo menos que se realize aí uma diligência, uma perícia, para que se confira exatidão ao presente levantamento. Só as nossas razões, eu vou só aguardar o Daniel responder, que parece que é possível que ele traga luzes para que os ilustres conselheiros possam melhor decidir a questão. Por favor, Daniel. Bom dia a todos. No levantamento que foi me passado, né, que a gente pegou, o primeiro passo que a gente identificou foram não só mais de 2 contribuintes que são usuários de termo de acordo,
que a gente localizou, identificou e demonstrou. E também a gente encontrou o fiscal, ele utilizou como base de cálculo o valor do inventário do contribuinte, onde a legislação fala que ele tem que usar o último preço de entrada. E assim, a gente mandou uma planilha também que a gente identifica que existe essas entradas no período que o fiscal está utilizando como base de cálculo os inventários. O diferencial é que o contribuinte, ele usava o código do produto distinto na questão da entrada e da saída. Ele estava entrando com um código e saindo com outro. E, assim, existe uma conexão entre o código de barra deles. E o contribuinte utilizava, para a forma de inventariar os arquivos dele, às vezes, uma caixa, e, no caso, o fiscal está usando como base de cálculo, o cálculo da substituição, o valor da caixa, onde foi utilizado, aonde na entrada tem o valor unitário, entendeu? No inventário, o contribuinte declarou uma caixa, e na entrada tem como valor unitário. Então, assim, aonde teria um valor de R$1, às vezes tem um valor de R$10 que o fiscal está usando como base de cálculo para isso, entendeu? Mas a gente também encontrou bastante empresas que usaram termo de acordo nesse período. É o que a gente tem mais ou menos para esclarecer. Okay? Doutor Daniel, tem como o senhor projetar essa planilha que o senhor fez? Deixa eu ver aqui, que eu sou meio... Eu vou te mandar aqui, eu vou aqui... O senhor pode ir nessa setinha, aí clica nela, lá embaixo, aí vai apresentar, apresentar a tela inteira, aí o senhor deixa a planilha aberta, aí o senhor consegue... Tá, deixa eu botar aqui. Se não, eu posso compartilhar, que eu tenho uma planilha. Pode compartilhar ela, não tem problema. Pronto. Seria essa, doutor Daniel. Estou visualizando. Estão conseguindo ver? Ainda não, presidente. Estamos tentando aqui. Desculpa. Essa daqui, cálculo refeito. Exato. Aí o senhor acrescentou nessa linha P a data da entrada que teria ocorrido. Exato. Certo? E esse valor unitário se refere a essa entrada aqui ocorrida. Exato. Agora, Exatamente. não tenho a relação da nota fiscal dessa entrada, Pronto. não é isso, doutor Daniel? A gente não colocou a chave, né, só. Pois mas a chave. A gente tem um mês, eu coloquei o mês e coloquei o mês da escrita fiscal e coloquei o código de barra também, que faz Agora, a referência, né? Esses valores referentes aqui, na realidade, todos continuam com os valores da planilha do agente do fisco, não é isso? Isso, mas os outros não. Mas não, eu digo, por exemplo, nessa linha aqui, que tem uma entrada no dia 27 de fevereiro, a 1,50. Aí, quando eu venho para cá, para o cálculo do imposto, ele continuou com o valor sugerido na planilha do fiscal, porque há casos em que é o mesmo valor. Né? Tem casos que são o mesmo valor. Tem o mesmo valor que eu peguei aqui, casos do mesmo outros valor. Não. Outros não. Eu posso até pegar um exemplo que foi feito com o mesmo valor, certo? Mesmo valor. A nota fiscal 51,49. Deixa eu pegar aqui ela. 51,49. Deixa eu ver se eu consigo pegar pela... 51,49 não. 51,425. 51,425. Essa nota fiscal aqui, ela trata... Aqui ela, certo? Nessa linha aqui. Vamos pegar ela aqui como exemplo, certo? Só para ver que é a mesma nota que eu estou trabalhando, que trata do produto Nimisulida. Certo? Aqui a nota fiscal, 51. Desculpa, eu botei 400, ela foi 827, né? Ela trata da Nimisulida, né? 12, trabalha com unidade, né? Ela teve uma entrada no dia 27 de fevereiro. Afirma que o preço dessa entrada, nessa nota correspondente, que a gente não tem a chave, foi de 1,50, né?
Isso. E o valor unitário utilizado... Não, nesse caso, o valor unitário utilizado pelo fiscal foi um pouco menor, foi 1,12. Foi porque eu fui para o total e, como não foi refeito, consta o mesmo valor. Mas é verdade. Agora sim. Pronto, pode continuar, desculpa, só a intromissão. Não, assim, era o que a gente tinha... o que eu tenho para dizer, assim, que a gente identificou, né, que ele não utilizou o cálculo que a legislação persiste, né? Ele usou como cálculo o valor do inventário inicial, né? Que não constitui a questão do cálculo correto, entendeu? E que em alguns momentos o valor é a maior, é a menor, entendeu? E em alguns momentos ele tem uma utilização de caixa, que aí o valor vai bem superior em alguns aspectos, tá? E assim, a gente também identificou muitas vendas para contribuintes também usuários de termo de acordo, aí é onde o ICMS ele é postergado por consequente, tá ok? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, doutor Daniel. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Matheus, depois das discussões, eu volto para falar com o senhor, tá certo? Ok, não. Pode ir para o debate, para discussões. Doutora Elineide está em discussão, doutora Elineide, depois doutor Leilson. Eu tenho uma pergunta para o doutor Daniel. Ele fala que encontrou vários contribuintes que são atacadistas, mas não estão indicados nessa planilha que foi anexada, não é isso, doutor? Não, isso daí a gente colocou só da base de cálculo mesmo. Só da base de cálculo, está faltando. Mas a gente pode anexar, sim. Certo. Agora sim, eu queria fazer algumas considerações, né? Com relação a essa questão, o primeiro aspecto que eu queria colocar foi um trabalho bem feito, né, de indicar a FD, embora eu fiquei impossibilitada de realmente fazer um batimento, porque não tinha a nota, né? E como eu tinha a FD e a FD está no processo em TXT, eu não tinha como alcançar essa nota, esse produto nessa FD específica. Mas, assim, comparando as duas planilhas, a gente vai ver que tem itens da planilha que foi apresentada, que foi refeita, que não estão, pelo contrário, itens da autuação que não estão nessa planilha. Então, a gente tem que, essa planilha foi o que ele conseguiu detectar de notas fiscais, de produtos com notas fiscais de entrada, certo? A planilha do agente do fisco abrange produtos que não tinha entrada, daí porque a utilização do preço do último inventário, como foi o colocado pelo doutor Leilson na sessão do dia 2 de fevereiro, da sessão do dia 2 de fevereiro. Então, a gente tem esse aspecto, né? Não foram todos os produtos que tiveram entrada, pelo menos nos que eu fiz eu fiz batimento de alguns produtos que não estão na tabela apresentada pela parte. Respondendo aqui a questão, sim, aí tem essa questão dos atacadistas que não foi informado para a gente, mas isso já seria, assim, eu já me inclino para uma perícia para a gente verificar esses aspectos, né? Com relação a essa questão do parcelamento, eu gostaria de compartilhar com os senhores, se me permitem, para poder responder a pergunta do doutor Sintra. Deixa eu só pegar aqui a juntada do documento, certo? Eu vou abrir, porque eu preciso estar com o documento aberto para compartilhar. E aqui eu volto para a reunião e vou compartilhar com os senhores, certo? Eu vou para compartilhar uma tela inteira, não os vejo, mas fica mais fácil para a gente... Isso aqui é uma consulta que o doutor Carlos Sintra colocou para a gente com relação ao parcelamento. Se os senhores verificarem, dá para ver ou preciso aumentar a fonte? Eu estou sem... Pronto. Porque eu estou sem vê-los, né? Como eu estou com tela inteira, né? Então, a gente vê que a Droga Farma teve um parcelamento, né? Está aqui o número do parcelamento, a data de abertura desse parcelamento. O débito se refere realmente a 2016. E o que é esse débito? É isso aqui que, para mim, expurga que não é esses valores. Por que não são esses valores? Porque esses valores
foram apurados numa fiscalização onde eles não estão declarados. Então, ICMS, regime mensal, apuração. Valor do principal, R$ 332, né? E aqui a quantidade de parcela, aí juntou, né? Do dia 8, esses débitos, mas se eu baixar aqui a tela para os senhores verem, todas elas são de regime mensal de apuração. Por algum momento aqui, acolá tem uma substituição saída, mas essa substituição saída é entendida aqui como algo declarado dentro da ADF dele, porque nem tudo, se a gente pegar o levantamento do agente do fisco, nem todas as saídas tinham tributação. Ele encontrou divergência na tributação. Ele faz esse cotejamento na planilha dele. Certo? Então, por isso que, para mim, essa questão do parcelamento estava superado nesse aspecto, doutor Sintra. Primeiro, porque a maioria dos parcelamentos referem-se a parcelamentos de ICMS normal, e o que tem de substituição tributária da saída foram substituição tributária da saída que estava na DF, ou ele ainda tem até o nome de DF aí, DF ou F, porque essa época era DF dele. Está lá dizendo que a origem é essa. São essas as intervenções. E aí eu realmente me inclino no sentido, e aqui é o meu posicionamento, no sentido de uma perícia, e aí a gente vai ter que ter a intimação da parte, porque algum aspecto não foram colocados nessa planilha que foi enviada para nós. Quais sejam? A questão da nota fiscal de entrada, porque aí o perito vai ter que fazer aquele cotejamento para ver se atende às condições do parágrafo 5º, que ela não pode ser inferior à média, e também excluir a questão dos atacadistas, porque na cláusula, qual é a cláusula? No parágrafo 6º, diz que fica diferido o ICMS destinado a contribuintes atacadistas, e aqui faço a leitura. Parágrafo 6º, da cláusula 3ª, fica diferido o recolhimento do ICMS de que trata o parágrafo 5º desta cláusula para o momento da saída subsequente, quando das operações internas, e aí tem que observar isso, né, seja atacadista interna, destinada a contribuintes atacadistas, desde que possuidores de idêntico regime especial. Então, como ele é um atacadista, a gente tinha que enviar para a perícia para verificar se ele atende essa condição de possuir termo de acordo, né? Ou então, se a parte traga logo esse aspecto, né? Observando-se o disposto no parágrafo 7 desta cláusula, ele deve, neste caso, constar no corpo do documento fiscal a seguinte observação: ICMS diferido para as operações subsequentes. E aí verificar essas condições. É mais ou menos isso que eu trago do estudo e dessas 2 sessões que nós discutimos esse processo. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutor Eneide. O doutor Neilson Oliveira Cunha. Presidente, eu quero renovar meus votos de bom dia a todos, e já entrando nessa questão, sem mais delongas, realmente eu também me inclino pela perícia. Eu só estou com a dúvida, assim, pelo que eu vi, o esclarecimento do doutor Daniel e também da doutora Elineide, era no sentido de que essa planilha, me parece que o doutor Daniel tem lá o arquivo, onde tem lá a chave, ele trouxe aqui o código da NCM, então isso aí vai ser tranquilo de fazer o batimento. Aí eu havia entendido que essa planilha, se nós pegarmos os valores, ela ficou em R$41 mil, e não os 80 e poucos que era o da imputação inicial no auto de infração, né? Então, eu havia entendido que aqui foi feito o cálculo já com o valor da entrada mais recente, porque à época, como bem dito pela doutora Elineide, eu disse, olha, se não tem entrada mais recente, a entrada mais recente é a que está lá no inventário, porque se está no 31/12 daquele ano, é porque entrou uma mercadoria e depois do exercício está sendo fiscalizado, não houve mais nenhuma entrada. Então, a entrada recente é aquela que ficou no inventário do exercício do estoque inicial lá, aquele valor lá. Mas me parece estar aqui.
Aí a planilha, muito bem elaborada pelo doutor Daniel, ele diz assim, olha, não, mas está aqui, tem essas entradas aqui, está aqui os dias, está aqui o código de barra, ICM, né? O código da ICM da mercadoria no dia lá. Fica faltando só o quê? Fazer a amarração das chaves, né? O nome do documento fiscal, etc. E aí eu havia entendido que, nesse caso, pegou-se na planilha a entrada mais recente, por isso que abateu o valor. Eu acho que é isso, né, doutor Daniel? Por isso que abateu o valor, que eu comparei alguns valores do fiscal, era 3 o quebrado, aí abateu o valor. E também ficou a questão eu estou entendendo que, nesse caso aqui, não está aqui nessa planilha, aí me corrija, doutor Elineide e doutor Daniel, nessa planilha não está aqui os casos em que foram vendas para atacadistas que tem termo de acordo, que aí seria o diferimento. Eu estou entendendo que não está aqui, que seria objeto de outra planilha, com outra análise. É isso? Doutor Elineide, depois do doutor Daniel esclarece. Primeiro, doutor Elineide. Doutor Elineide, pode esclarecer? Sem áudio, doutor Elineide, sem áudio. Desculpa. 2 aspectos, né? Essa planilha, ela tá reduzida, o valor dela é reduzido com relação à planilha original, porque ela não contém todos os itens da planilha original, certo? E daí o valor reduzido. Segundo aspecto, esse valor que foi colocado de valor de entrada, ele foi colocado lá, mas as colunas que permanecem posterior, pelo que eu fiz a checagem junto com, eu fiz assim, eu botei aquelas 2 planilhas assim, escolhi alguns produtos e fui olhando, certo? Embora indique um valor de entrada mais recente, não foi feito o cálculo, se limitou a indicar que teria uma entrada mais recente. Com relação à questão dos atacadistas, não vinha no arquivo, não vinha uma petição ou explicando essa questão. Então, não dá para a gente inferir a partir daí se foram retirados os atacadistas. Mas eu entendo que, na questão dos atacadistas, eles têm que ser indicados na perícia, né, pela parte, e a perícia verificar a questão se atende, porque não é só o fato da empresa ser um atacadista. Tem que ser atacadista e ter termo de acordo para poder o ICMS ficar diferido. E aí o doutor Daniel pode prestar outros esclarecimentos, porque aqui foi minha análise em cima da planilha que eu recebi. Daniel, esclareça esse ponto citado pelo doutor Leilson, por favor. Não, a doutora Elineide está completamente correta. A gente pegou a planilha e reduziu, assim, só para demonstrativo mesmo, que existia produtos com o preço mais recente na planilha, tá? E realmente pode ter alguns produtos lá que foram buscar corretamente no inventário, tá bom? Mas ela está completamente correta. Mas a gente encontrou, sim, identificamos alguns produtos com usuário de termo de acordo, que ele fez a venda para usuário de termo de acordo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando eu peguei a nota fiscal 5300, tá? Onde foi feito um cálculo pela planilha do fiscal, onde ele colocou que o valor que seria devido pela planilha dele, deixa eu ver aqui qual essa aqui é a planilha, pronto. Na planilha dele, o valor que seria devido seria 1,76 a título de complementação, tá? E aí, quando eu vou para a planilha elaborada pelo doutor Daniel, aí eu verifico que ela passou a 2,46. Ou seja, a 2,46. O cálculo elaborado pelo doutor Daniel, 2,46. Como ele diz, tem hora que vai ficar maior, tem hora que vai ficar menor. Porque a doutora Elineide tinha dito que os valores, a partir daí, da planilha do doutor Daniel, permanecem o mesmo. Eu notei diferença, que é a última coluna do ICMS calculado por ST. Eu notei uma diferença. Nessa nota fiscal 5300, eu peguei só para efeito está na linha 170, na planilha do fiscal, há um último valor que ele calculou para efeito de cobrança do complemento foi de 1,76. Aí, quando eu fui na planilha do doutor Daniel, que está na linha, acho que na terceira linha, que é a nota fiscal 5300, se eu não me enganei também, porque é tanto número, né?
mas é a terceira linha. Nota fiscal 5300, pelo cálculo do doutor Daniel, e aí ele levou em consideração sua última entrada, com certeza, está 2,46. Como ele disse, tem hora que a última entrada, a entrada mais recente vai ficar maior, vai ficar menor. Aí, na hora que faz o cálculo, vai ter lá. Por isso que eu estou dizendo que os valores também dessa coluna do calculado de ICMS-ST, não sei se está tudo igual ao do fiscal, não, viu, doutora Elineide? Eu acho que não está. Tenho quase certeza que não está, porque aqui o doutor Daniel fez o cálculo conforme a última entrada. Tem hora que vai bater, tem hora que não vai bater, tem hora que vai ficar um pouco maior e tem hora que vai ficar um pouco menor a decorrer do preço de entrada. Tá? Por isso que quando essa questão do ter diminuído o valor, não é somente pelo fato de aqui não está todos aqueles produtos que não tiveram entrada mais recente, como foi dito, né? Aqui estão os produtos que tiveram entrada mais recente, que foi a planilha elaborada do doutor Daniel, também entendi isso. E aí, na planilha do fiscal, tem outros produtos que não tiveram entrada mais recente, que continua sendo a entrada do inventário, perfeito. Tá? Mas nessa planilha dos produtos que tiveram entrada mais recentes, na hora do cálculo do ICMS a complementar, tem cálculos, né, feitos pelo doutor Daniel, que vai dar valores de iguais, diferentes ou não. Não tem nenhum problema, isso não é problema para que não vá para a perícia, não. Pelo contrário, é só para ratificar que, quando o doutor Daniel elaborou essa planilha, que ele fez o cálculo de quanto é que seria o ICMS complementar, dessas que têm entrada mais recente, resultou um valor de 41 mil e poucos reais, tá? Que seria devido a título de falta de recolhimento. Tá? Aí, seria complementado por mais o quê? Por aqueles outros produtos que não tiveram entrada mais recente, que consta na planilha do fiscal. Que aí você tem um valor que vai continuar sendo aquele valor do inventário. Então, eram essas as questões, até porque, na hora de se elaborar os quesitos da perícia, isso vai ser importante alinhavar, né? Que essa planilha aqui, ela não só diminuiu em razão dos valores exclusão de produtos que não tiveram entrada mais recente, não. Ela diminuiu também, ou aumentou, sei lá, aí vai ter que ver linha a linha, ou permaneceu igual, conforme o cálculo da entrada mais recente elaborado pela empresa nessa peça. É só esse esclarecimento que eu queria dar, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Elineide, com a palavra. Sem áudio, doutora Elineide. Desculpa. O senhor pegou um produto que eu não tinha trabalhado. Eu peguei aqui 8 produtos, e por incrível que pareça, os 8 produtos que eu peguei continuava o cálculo igual do fiscal, embora apresentasse um valor menor. Por isso que foi. É porque eu me lembrei do que ele disse na intervenção do doutor Daniel, eu me lembrei, olha, tem hora que vai manter, tem hora que vai ficar maior, tem hora que vai ficar menor. Mas eu muito peguei bem o primeiro observado para que saber se tinha. É um aspecto da perícia. Mas é bom. Então, senhores, estou verificando que há uma inclinação para a perícia. Eu vou ouvir o doutor Matheus contra essa conversão do processo perícia. Doutor Matheus, com relação a essa possibilidade de perícia, como se o caso de perícia, diante dessas considerações feitas pelo doutor Daniel, a doutora Elineide, o doutor Leilson, agora que eu cumprimento, o caso é de perícia. Né? Se há dúvida, e as dúvidas foram apontadas pelo recorrente, então há que se realizar a perícia para se liquidar o valor efetivamente que é devido. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Elineide, quais seriam os termos da perícia? Ela tem aqui? Tem como... Eu tenho uma ideia, certo? Aí vou trabalhar o restante, mas seria basicamente o quê? Primeiro, intimar o autuado para querendo acompanhar com assistente técnico. 2, intimar o autuado a apresentar a complementação da planilha, incluindo, né, a questão da nota fiscal, da chave da nota fiscal, né? Da chave da nota fiscal de entrada correspondente. Aí, com base nessa planilha anexada, onde consta na coluna P, uma data de entrada mais recente, verificar, com base nos documentos fiscais, se esses valores atendem ao disposto da cláusula 5ª do parágrafo 5º da cláusula 3ª. Se atender, refazer os cálculos. E com relação
os atacadistas, que eu não tinha pensado em nenhum quesito, porque até então eu não sabia, né, para a parte apresentar a relação de empresas atacadistas e a perícia verificar se eles possuem termo de acordo. Se possuir e for operação interna, excluir da base de cálculo também. Seria nesses termos. E aí a gente organiza e passa aos conselheiros ainda hoje, se for o caso. Obrigado, Treneide. Doutor Carlos Sintra, o senhor teria algum quesito, formular algum quesito à perícia, ou esse quesito já apresentado por ele já atende ao seu pedido? Presidente, eu acho, presidente, que eles esclarecerão efetivamente se, de fato, o trabalho procedido merece acolhida integralmente ou não. Então, de nossa parte, nós acreditamos que seja, não sei se o Daniel gostaria de sugerir alguma coisa, se for o caso, mas, de nossa parte, nós entendemos que eles atendem ao que o processo reclama no presente momento. Doutor Sintra, a empresa vai indicar assistente técnico ou o doutor Daniel que vai ser assistente técnico? Ô, presidente, eu gostaria de falar, possivelmente seja o Daniel, tá certo? Mas eu acho que seria interessante, tá certo? Eu não sei, como eu não sei o grau de prestação de serviço que ele realizou com ela, eu acho que talvez fosse mais prudente. Com isso, Daniel, eu vou até sugerir que, como foi você quem fez, você acompanhe. Mas eu acho que talvez fosse interessante, presidente, intimar para indicar, porque eu não tenho essa informação. Então, nem para comprometer o Daniel e nem para também a empresa amanhã dizer que eu não tinha procuração para indicar, talvez a prudência recomende a gente aguardar, a gente ser intimado e indicar, tá bom, presidente? Tudo bem, doutor Sintra. Então, eu vou colocar em votação. Doutora Leite, como vota? Nesse aspecto, né, com os quesitos que já mencionei, né, vou trabalhar melhor e encaminhar o processo para a realização de perícia. Doutor Wanda, que tinha pedido vista, como vota? Senhor presidente, eu acompanho a nobre relatora para o encaminhamento à perícia. É como voto. Doutor Henrique Gereissati, como vota? Presidente, eu acompanho a relatora. Doutor Leilson, como vota? Presidente, acompanha a relatora e também nós estamos na semana da perícia, né? Então. É com medo. Quase todos os processos essa semana foram para a perícia. Jusilene, como vota? Renovo meu bom dia a todos. Com a relatora, senhor presidente. É só para fechar a semana, né, doutor Leilson? E doutora Lourdes, como vota? Obrigada pela palavra, presidente. Um bom dia a todos os senhores. Eu acompanho os termos dos quesitos formulados e a decisão de converter o feito em diligência pericial, acompanhando a relatora. Obrigada. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o curso de processo em perícia conforme quesitos elaborados pela relatora. Esta decisão para este primeiro processo. Quero agradecer ao doutor Cinto, doutor Daniel, Gente, nós que agradecemos, presidente, a singular oportunidade. Tenham todos um excelente final de semana. Eu não sei se o feriado merecido do servidor foi no dia 28, vai ser na segunda. Lá na UFC vai ser segunda. Então, vai ser segunda, doutor Sintra, vai ser segunda. Excelente descanso aí para todos, tá certo? E esperamos eu e o Thiago Matos, que está aqui, está cumprimentando a todos também. Esperamos na primeira oportunidade estar juntos mais uma vez. Muito obrigado a todos, obrigado, Daniel. Nos falamos. Felicidade, presidente. Obrigado, bom trabalho aos senhores. Bom trabalho, doutor Sintra. Doutora Letícia, como acadêmica, pode conhecer conosco. Doutor Ivan, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos, certo? Entre 9h50 a gente retorna, certo? Para os demais processos. Ok. Até mais, Daniel. Prazer revê-lo. Tchau, Daniel. Prazer vê-lo.